mais uma vez estamos aqui que é para podermos então apresentar mais um episódio das Palavras que se Cruzam. Eu tenho muito gosto em estar a partilhar este tempo, este momento com o pastor da nossa igreja, o pastor Tiago Cunha, a quem eu muito admiro e gosto de ouvir. E acredito que os nossos amigos que nos ouvem, nos acompanham também. Para aqueles que é a primeira vez, terão então a oportunidade de ouvir e ver aquilo que de melhor preparamos para a vossa audição. E hoje estamos no episódio número 3, onde estaremos a falar sobre a luz que brilha na escuridão. E nós aqui vamos perceber que essa luz é Cristo, que apesar dos momentos mais inesperados, os momentos mais difíceis da vida do cristão, há sempre uma luz a brilhar na escuridão. E acredito que o pastor deverá ter também comentários sobre esta nossa introdução da luz que brilha na escuridão. Então, eu passo a palavra ao pastor, vamos aqui conversar e aprender muito sobre este assunto. Bom, antes de mais, olá Cláudio, é sempre um prazer estar contigo, meu querido irmão, Obrigado, meu querido pastor. amigo, e obviamente estar também com a nossa audiência, na verdade, onde quer que se encontrem. A nossa oração sempre que as palavras cruzadas da palavra de Deus possam ser aquelas que, na verdade, chegam até vós para ter aquele poder transformador da nossa vida e, para acima de tudo, nos dar a esperança que todos nós precisamos. Ora, muito bem, Cláudio, a nossa lição que tem este título que tu mencionaste agora e muito bem, A Luz Brilha nas Trevas, é um título que, na verdade, nos reporta a uma época distante, portanto, mais propriamente dizendo, no século XVI, onde, na verdade, encontramos um momento marcante a nível religioso, a nível espiritual, não diria só a nível local, mas a nível mundial, porque algo aconteceu que, na verdade, enfim, faz diferença e que podemos dizer, inclusive, é a razão pela qual nós estamos aqui. A luz que brilha nas trevas é um tema, ou era um lema, na verdade, para a reforma protestante, não é verdade? Exatamente. Que teve lugar e que teve início, portanto, no coração da Europa, mas que rapidamente ganhou ramificações e raízes por todo este mundo, não é verdade? Porque o desejo destas pessoas, da reforma protestante, das pessoas que compunham a reforma protestante, desde João Hus até Martinho Lutero, passando por Calvino, entre outros, era exatamente de que o Evangelho, a mensagem pura do Evangelho, chegasse a todo mundo. Eles compreenderam de alguma forma que Jesus era a solução e era a resposta para os nossos mais profundos anseios, mas tinha que ser adorado exatamente à imagem daquilo que a palavra de Deus pura e inalterada era exatamente e transmite até aos dias de hoje a cada um de nós, não é verdade? De maneira que é por isso que o verso áureo, já agora, Cláudio, se me permites, o verso áureo, portanto, desta nossa lição é tão importante, não é verdade? Porque refere um texto de João capítulo 12, no verso 35, onde Jesus, ele próprio, ele está, portanto, a falar aos seus discípulos, e aos seus discípulos diz isto: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Cláudio, eu acho que é triste reconhecermos hoje humildemente a verdade que há muitas pessoas que hoje em dia vão a uma igreja ou outra e por não se apegarem à palavra de Deus também continuam a andar em trevas, mesmo indo a uma igreja ou outra, e que até pode ter o título de cristã, mas se não tiver a palavra de Deus ao seu centro, é uma igreja que está em trevas. É verdade, porque isso vem ligar com o que nós estudamos a semana passada, onde tivemos os 2 períodos das grandes pandemias que aconteceram, e o que saltou à vista e que eu faço ligação com esta lição é que, pastor, apesar da dificuldade, apesar da pandemia e das pessoas estarem a morrer, cristãos fiéis saíram das suas casas, foram cuidar dos doentes e alguns ficaram contagiados, uns até chegaram a morrer, mas sabe, Deus é tão bom que muitas daquelas pessoas que foram socorridas quiseram saber que igreja era aquela, procuraram a igreja do Senhor e se juntaram à igreja. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Podemos dizer, Cláudio, permite-me só fazer esta observação, Cláudio, estás a falar de pessoas que têm fome espiritual do conhecimento da verdade. E isto era importante salientar, meu querido.
É verdade. E entrando nessa fase escura da igreja, que para nós foi uma fase de bênção, por isso é que a luz brilha na escuridão, e o pastor sabe melhor do que eu que o inimigo tentou com a morte, a perseguição, as trevas, apagar, extinguir a palavra de Deus. Mas ele viu que, à medida que os mártires eram cada vez maiores, o número que o Senhor acrescentava à igreja ultrapassava as mortes das pessoas. Muitas pessoas foram torturadas, é verdade. Muitas pessoas morreram. Mas ainda assim, o número que se juntou à igreja foi superior àquilo que o inimigo estava à procura. Então, o grande conforto que temos nesta lição é que, apesar de estarmos numa igreja errada, apesar de não estarmos no caminho da verdade, essa luz um dia vai brilhar no seu coração. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E para isso, meu querido Cláudio, é preciso que a palavra de Deus seja aberta e seja estudada. Exatamente. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva muito importante. E, obviamente, quando nós falamos destes aspectos históricos, é importante fazer sempre esta ressalva de que não estamos a falar contra seres humanos, mas contra um sistema que muitas vezes, durante a história, estamos a falar de aspectos históricos, na verdade, qualquer livro de história sobre a Idade Média, sobre a Idade das Trevas, fala sobre estas coisas. E é importante nós compreendermos porque é que era considerada a Idade das Trevas. Era a Idade das Trevas exatamente porque havia ausência do conhecimento da palavra de Deus, neste caso, a Bíblia. A Bíblia, as pessoas não liam a Bíblia. Exatamente. São os sacerdotes, pastor. Exatamente. Era um livro que, na verdade, era um livro, aliás, é uma biblioteca composta de 66 livros, não é verdade? Exato. Que tinha sido sonegada às pessoas para que não tivessem acesso ao conhecimento direto e puro da palavra de Deus. Ora, dizendo isto, meus queridos, é importante nós termos esta ideia. Quando nós lemos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 9, Cláudio, se me quiseres dar uma ajuda aqui, se não te importas, Apocalipse, capítulo 12, verso 9, é um texto bastante importante e revelador em relação àquilo que nós vamos agora ver muito, muito especificamente. Se puderes ler, agradecia-te, meu querido, está bem? Então, Apocalipse, capítulo 12, verso 9, é o último livro da Bíblia, na verdade, não é? E o capítulo 12, em particular, é um capítulo muito revelador em relação a alguns aspectos. Mas aqui, em relação a isto, vai-nos revelar algo muito importante. Então, o verso 9, o que é que nos diz? Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem. Então, reparem só nisto. Então, este Lúcifer, que no início, portanto, se rebelou contra Deus, não é verdade? É descrito como um dragão e como uma serpente. E esta linguagem é muito, muito simbólica, mas é muito significativa para nós. Porquê? Porque um dragão refere-se, de facto, a uma figura mitológica, se bem que tem algumas ramificações com animais verdadeiros que existiram no passado, mas, na verdade, é um animal que representa destruição. Ou seja, Satanás é aquele que procura destruir o povo de Deus. Mas depois também é apresentado como sendo uma serpente. E uma serpente porquê? Porque uma serpente é um símbolo, na verdade, de um ser que, biblicamente falando, usou todas as suas astutas mentiras para enganar os filhos de Deus. Então, aqui já encontramos duas características que são primordiais para nós compreendermos quem é Satanás, os seus intentos, quais são os seus objetivos, que são sempre mascarados, obviamente. Ele não vem dizer-nos, enfim, ninguém diz uma mentira, dizer em primeiro lugar, eu vou-te dizer uma mentira, não é verdade? Ou seja, ele mente com o disfarce da verdade. Ou seja, muitas vezes até fazem o que nós chamamos misturar um bocadinho de verdade com muita mentira, ou um bocadinho de mentira com muita verdade, mas que na verdade acaba por levar sempre as pessoas ao engano. E ao levá-las ao engano, o grande objetivo de Satanás, então, é desviá-las do único plano de salvação que é baseado inteiramente na palavra de Deus e na pessoa central de Jesus Cristo. Então, é interessante que, mesmo na nossa lição, nós esta semana pudemos ver que nos anos que seguiram à morte de Jesus Cristo, então nesta Idade Média, nesta Idade das Trevas, milhares foram torturados. Alguns foram lançados aos leões, alguns foram queimados no poste de tortura pela Roma imperial de antigamente e depois na Roma papal mais posteriormente. E isto porque por recusarem exatamente seguir um sistema religioso. Agora, Cláudio, é tão interessante, meu querido, que se nós formos agarrar na imagem do que aconteceu, por exemplo, na Roma imperial,
é interessante que o sistema religioso romano era, na verdade, um meio pelo qual o governo controlava as massas. Ou seja, protestar ou rebelar-se contra este sistema religioso era uma afronta ao próprio governo romano e, em particular, contra o imperador de Roma. Isto porquê? Porque este era constituído por um sistema, vamos chamá-lo teocrático, não é verdade? Exato. Onde o líder máximo, neste caso o imperador, era considerado igualmente um Deus digno de ser adorado e digno do próprio panteão romano, não é verdade? O imperador, ou seja, era colocado em causa tanto do ponto de vista religioso como governativo, caso houvesse algum protesto contra este sistema religioso. Então é aqui, Cláudio, que é muito interessante e para os nossos ouvintes, o cristianismo era uma clara afronta ao sistema político e religioso instalado. E porque não há nada de novo debaixo do sol, a mesma coisa aconteceu durante a Reforma Protestante. Porque os verdadeiros cristãos que se apegavam à palavra de Deus, meus queridos, então o que é que aconteceu? Foram considerados uma afronta ao sistema religioso instalado, neste caso encabeçado pela figura central do próprio Papa em Roma. Amém. E ainda assim, pastor, muitos permaneceram fiéis, o evangelho continuou a avançar e a igreja a crescer. Amém. No entanto, Satanás, como o pastor descreveu aqui bem, a antiga serpente, usa as suas astutas mentiras para vencer pelo engano. Sem dúvida nenhuma. E aliás, é muito interessante o contraste, Cláudio, que é feito se nós agarrarmos em 2 textinhos muito simples, muito rápidos, em que Jesus, ele próprio, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois Jesus, falando de Satanás, diz que ele é, em João capítulo 8, verso 44, diz que ele é o pai da mentira. O pai da mentira, seja, é verdade. Há um contraste claro, não é verdade, entre um que tenta, na verdade, dar-nos livre acesso à verdade, para que nós não estejamos em trevas, lá está, e outro que tenta sonegar exatamente a verdade para nos manter em trevas neste caso. É verdade, pastor, porque aqui nessa questão das concessões, né, que o pastor já começou a falar, aqui temos a estratégia subtil de Satanás, né, que nós aqui compreendemos, como o pastor disse bem, que ele, o inimigo, é o pai da mentira. Usa a mentira para enganar os filhos de Deus. Exatamente. Foi assim no Éden, e continua a ser assim no nosso tempo. E Jesus é a verdade e o autor da verdade. Sem dúvida. E agora aqui nós temos outra questão, pastor. Nós, como seres humanos, devemos escolher ou a mentira ou a verdade. Ora, aí está. Muito Mas bem. aqui há uma outra questão também, que foi através da palavra que o próprio Salvador do mundo resistiu aos ataques do tentador. Ou seja, só conseguiremos escolher a verdade, que é Jesus Cristo, se de facto estivermos alinhados com a sua palavra. Muito bem, muito bem. Aqui a questão, Cláudio, na verdade, é que Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. E por muito que amemos a palavra de Deus e a Bíblia, há alguém que já anda cá há milhares de anos e conhece esta Bíblia de cor e salteado. E como tal, ele na verdade, ele usa um instrumento que é a própria Bíblia, citando-a erroneamente ou distorcendo as escrituras para defender um ponto de vista que na verdade não está na palavra de Deus. É por isso que é preciso termos uma raiz profunda naquilo que é a palavra de Deus, e eu inclusivamente convido aqueles que nos ouvem, quando lemos a palavra de Deus, orem antes de lerem, pedindo a Deus o auxílio para compreendermos a verdadeira palavra de Deus e aquilo que Deus nos quer transmitir. Porque a questão é esta. Assim como nós estamos a ver como a mentira se vem arrastando ao longo dos anos, não é verdade? E que fez com que Deus tivesse que levantar um povo fiel, apegado à palavra de Deus e que protestasse em favor da leitura livre e do estudo da palavra de Deus. Hoje nós temos que agarrar na Bíblia e compreender que este trabalho de mentira arrasta-se até aos nossos dias, colocando em causa verdades fundamentais para a nossa salvação. A minha autora cristã favorita, ela tem uma frase num livro bem conhecido que se chama Grande Conflito, em que ela diz o seguinte. Ela diz que Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras tornariam os homens capazes de discernir, palavra importantíssima, discernir os seus enganos e resistir ao seu poder. Ora, é exatamente por isso que Satanás, na verdade, tentou por todos os meios, usando, na verdade, meios político-religiosos, de esconder a palavra de Deus, de fechar o acesso à Bíblia, e para que esse livre acesso
não desse ao ser humano a capacidade de discernir aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é bem, daquilo que é mau, daquilo que é bom e daquilo que não presta. Então, é por isso que a Bíblia, na verdade, é um livro que traz luz ao nosso entendimento e traz uma capacidade de discernimento muito grande. E hoje, Cláudio, quando nós olhamos para o mundo em geral, já aqui um pouco em estilo de desabafo, vemos tantas pessoas que, na verdade, chamam de bem aquilo que é mau e de mau aquilo que é bom. Chamam mentira à verdade e de verdade à mentira. Porque a capacidade de discernimento tem sido obstruída por outras coisas e porque o desinteresse da palavra de Deus tem cegado a mente dos homens. É verdade, pastor, porque... E aqui agora entramos num outro capítulo onde o inimigo compreendeu que pela perseguição não chegaria lá. Claro. O que é que ele fez? Introduziu homens ímpios que não acreditavam em Deus, mas eles fizeram com que a igreja os aceitasse como se estivessem convertidos, mas na verdade eram lobos vorazes dentro do rebanho do Senhor. Exatamente. E o apóstolo Paulo transmite isso de uma forma que eu gosto. Diz que, pois sei que depois da minha partida virão lobos vorazes entre vós e não pouparão o rebanho. E os homens se levantarão de vós mesmos, ou seja, no nosso meio, falando coisas más para atrair discípulos atrás de si. Muito bem, exatamente. É interessante, Cláudio, que, na verdade, só para completar essa ideia, se nós formos ao famosíssimo capítulo, não é verdade, o sermão profético de Jesus, o primeiro sinal de advertência que Jesus nos deixa é este: cuidado que ninguém vos engane. Exatamente. Antes dos terremotos, antes das fomes, antes das pestilências, tudo isso, a primeira coisa que ele diz é cuidado para que ninguém vos engane. É verdade. E Paulo teve a mesma preocupação. Exatamente. Tal e qual. Ao se despedir dos anciãos da igreja de Éfeso, Paulo falou da sua preocupação com os problemas externos e internos que eles teriam de enfrentar no futuro. Lobos vorazes e homens perversos. Exatamente. Que foram introduzidos na igreja, pastor. Exatamente. Não convertidos, que misturaram o seu paganismo com a verdade. Ora está. Exatamente. É isso e mesmo. Esse é o maior problema que nós temos hoje na igreja. Exatamente. Exatamente. Sabes que para nós isto é extremamente importante, também para aqueles que nos estão a ouvir. Tentem compreender que, na verdade, esta advertência é uma advertência de amor que Deus faz chegar a cada um de nós. Faz chegar a mim, enquanto pastor, o Cláudio, enquanto ancião, estudante da Bíblia, e a todos nós, porque todos nós somos alvo do amor de Deus. E é esta ternura que muitas vezes me fascina da parte de Deus. Agora, é interessante que este esforço para introduzir dentro da Igreja de Deus elementos não santificados que levam, na verdade, à destruição dos pilares da fé construídos pelo próprio Senhor Jesus, é algo que acontece desde o início da Igreja cristã. Aliás, na Igreja Apostólica, se nós formos a Atos, capítulo 20 e no verso 30, o próprio apóstolo Paulo, na verdade, aqui, obviamente, a ser descrito pelo próprio evangelista Lucas, que foi ele que escreveu o livro de Atos, na verdade, ele faz referência àquilo que o apóstolo Paulo já dizia na altura, no tempo da Igreja Apostólica, logo nos primórdios da Igreja cristã, em que ele diz que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ressalva seja feita. Quando aqui nos fala de coisas perversas, não é que nos venham falar connosco dizendo palavrões ou usando linguagem baixa e tudo mais. Muitas vezes o contrário, usando uma linguagem muito floreada, não é verdade? Uma coisa assim muito filosófica, não é verdade? Muito bonita e que tem nada, absolutamente nada, da essência da palavra de Deus e à qual o Espírito Santo não nos leva. Porque, na verdade, é uma luz falsa, é uma luz de trevas, na verdade, é aquilo que nos cega perante aquilo que pode ser até agradável aos ouvidos, mas não está enraizado na palavra do Senhor. Por isso é que a nossa batalha, pastor, é aqui, na mente. É verdade, é exatamente. O inimigo quer controlar a nossa mente, quer nos manter distantes da Bíblia, para usarmos apenas a nossa filosofia, aquilo que nós aprendemos na academia e aquilo que é a palavra de Deus ficar distante do nosso coração. Por isso, a nossa única segurança, pastor, é a Bíblia.
A nossa única segurança é a Bíblia. Está. Por isso é que João 17 diz que santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Exatamente, é isso mesmo. Aliás, Cláudio, eu penso que é importante nós introduzirmos aqui este elemento para que mesmo os nossos ouvintes possam desde já começar a tentar visualizar um bocadinho o seguinte. Estas heresias, na verdade, do qual o apóstolo Paulo fala que entrariam na igreja e que entraram na igreja, infelizmente, não é verdade, são a razão pelo qual houve necessidade de uma reforma protestante. A reforma protestante não foi uma ideia simplesmente de alguém dizer assim, vou criar uma nova igreja. Não. Aliás, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, podemos dizer assim, apesar de que a Reforma Protestante já tinha sido preparada no século XIV por pessoas como o próprio João Hus, portanto, o grande reformador checo, não é verdade? Sim. Nós sabemos, na verdade, que eles não tinham como intuito criar uma nova igreja, mas reformar a igreja existente. E isto é muito importante. Eles apenas foram afastados da igreja quando viram que havia uma impossibilidade e uma rejeição completa da própria palavra de Deus no seio da Igreja Católica Apostólica Romana instalada, portanto, na força do Papa. Então é por isso que isso aconteceu. Agora, o que é que eles viram na verdade? Eles viram que essas heresias entraram na igreja. Desde erróneas interpretações até falsificação das escrituras, tudo foi e tem sido feito para desvirtuar a palavra de Deus. Assim, ao mesmo tempo, compreendemos então que a Bíblia acaba por ser uma salvaguarda para nós. Agora, de que heresias é que nós estamos aqui a falar? Bom, eu diria que, na verdade, se nós nos lembrarmos que os próprios mandamentos de Deus, como eles foram estabelecidos em Êxodo, no capítulo 20, eles foram na verdade, alterados e adulterados pela força da mão humana religiosa que supostamente fazia em nome de Deus. Meus queridos, então estamos a falar de algo que é absolutamente crucial. Temos mandamentos que nos falam, por exemplo, da parte de Deus para nós não nos prostrarmos diante de estátuas, por exemplo. Ora, a igreja instalada acabou por apagar exatamente esse mandamento. Temos um quarto mandamento da parte de Deus, por exemplo, que nos diz para nos lembrarmos do dia de sábado para o santificar, por exemplo. Foi substituído por dias de festa. Ou seja, houve uma alteração e uma adulteração de princípios fundamentais da palavra de Deus, que inclusivamente é interessante, Cláudio, estamos a falar de mandamentos que foram escritos por Deus em pedra, enquanto o homem escreveu estes mandamentos em papel. Não é verdade? De maneira que é interessante que este contraste acaba por nos dar, na verdade, é já esta diferença daquilo que é a opinião de Deus escrita em pedra e aquilo que é a opinião do homem que pode ser rasgado e queimado a qualquer momento, não é verdade? Sim. Então, tudo isto é muito interessante e mostra-nos um paralelo muito forte em relação a isto. Um outro, por exemplo, que nós podemos dizer é a filosofia, por exemplo, do inferno, que é uma das coisas que mais que mais perturba o meu coração. Hoje não vamos ter tempo de estudar tudo isto, mas mais à frente vamos ter a oportunidade de outras lições de fazê-lo, mas só para ter esta ideia. A Bíblia, por exemplo, diz-me que Deus é amor. E ao mesmo tempo há uma igreja que inventa uma filosofia dizendo que quando nós morremos, se não estivermos de acordo com os padrões de Deus, não é verdade? Vamos ficar a arder para sempre, alguns num lugar onde estão pessoas ímpias a arder para sempre às mãos de alguém que é Satanás? Como é que isto pode ser? É um vislumbre daquilo que Satanás quer que nós acreditemos, que Deus, na verdade, é um Deus vingativo, um Deus mau e que não é de todo um Deus de amor. E o que acaba por cair por terra quando eu olho para a cruz e vejo um Deus que se entrega a mim, na figura doce e pacífica e amorosa de Jesus, que aceita morrer às mãos de homens pecadores para me salvar. Este é o Deus que eu adoro. É verdade. E aqui, pastor, como já estávamos a dizer, temos também a questão do raciocínio humano, que muitas vezes nós temos hoje na igreja, é o que eu penso, é o que eu acho, cada um faz o que acha melhor, mas aqui há uma questão importante, que diz que sem a ajuda do Espírito Santo, nenhum ser humano é capaz de interpretar a Bíblia corretamente. Sem dúvida, sem dúvida. Porque quem não tem o Espírito Santo não aceita o que procede de Deus, pois para ele é loucura. Ele não consegue entender porque tem que ser discernido espiritualmente. Sem dúvida. A Bíblia, pastor, não pode, por exemplo, do raciocínio humano, não é? Nós não conseguimos discernir o que é que Deus quer para a nossa vida. Claro. Precisamos do auxílio, a iluminação do Espírito Santo. É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, é muito interessante, Cláudio, porque voltando ligeiramente ao início da nossa lição, nós vimos, portanto, que Satanás é alguém que gosta de adulterar a palavra de Deus e criar dúvida na mente humana em relação à palavra de Deus. E tu disseste muito bem ainda há pouco que, na verdade, é na nossa mente que o grande conflito muitas vezes tem lugar, não é verdade?
Ora, quando nós nos lembramos da forma como a serpente, introduzida neste mundo, se disfarçou, aliás, para levar os nossos primeiros pais a pecar, nós compreendemos muito daquilo que ele quer. Se nós formos transportados rapidamente, só por um minutinho, até ao Jardim do Éden, portanto, e vermos o que é que aconteceu ali, diz-nos o texto, na verdade, que Satanás, na figura daquela serpente, na verdade, então a primeira coisa que faz é levantar uma pergunta em relação àquilo que o próprio Deus havia dito. Ou seja, introduz um diálogo com estas palavras. Foi assim que Deus disse? Ou seja, tens a certeza que é isso que Deus diz? E eu quero dizer aqui de uma forma muito clara que a palavra de Deus, por vezes, carece de um estudo mais profundo, é verdade. Mas Deus é aquele próprio que se encarrega de nos esclarecer a nossa mente. Amém. E então, quando nós estudamos, na verdade, a Bíblia, e quando temos dúvidas em relação à Bíblia, só há uma forma de ser esclarecido, é ir ao próprio Deus e perguntar-lhe exatamente o que é que ele quer que eu compreenda, e ele vai-me levar de volta à palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá-me sempre as respostas todas. Então ele diz, é assim que Deus disse, foi isto que Deus disse, que não havias de comer de toda a árvore do jardim, ou seja, tens a certeza que aquilo que Deus disse foi isto que não havias de fazer? Ou seja, imediatamente coloca dúvida em relação a algo que claramente poderia levar o ser humano a separar-se determinadamente do próprio Deus, do próprio Criador. E então o que acontece? A mulher aqui comete de facto o grande erro, não é verdade? Aqui representando a humanidade em geral, não é? Ou seja, vai dialogar com uma serpente com quem nem sequer deveria estar a conversar, obviamente. Vai dizer que então que Deus realmente disse que nós não podíamos comer deste fruto para nem sequer lhe tocar, ou seja, começa a adulterar ela própria já aquilo que Deus havia dito, não é verdade? Mas aquilo que era principal ela sabia, ou seja, era para que não morressem. E isto era o principal, ou seja, de uma forma ou de outra, sem dúvida que Eva tinha a informação daquilo que era essencial. Deus disse, se comes, vais morrer. Ou seja, aqui temos que fazer uma ressalva muito interessante, porque por outro lado, está a tentar levar o ser humano aqui desta forma a pensar assim, ou seja, se eu desobedecer, Deus vai me matar. E é por isso que há tantas pessoas hoje que acreditam na teoria do inferno como sendo um castigo da parte de Deus. Não, meus queridos, não é nada disso. A morte é uma infelicidade que é o resultado não daquilo que Deus quer para mim, não de uma punição direta de Deus, mas daquilo que eu próprio escolho fazer quando escolho viver separado daquele que é o meu Criador, a fonte da vida. Então, a partir daqui, ele vai então a proclamar a maior mentira alguma vez proclamada neste mundo, logo a mentira inicial, dizendo, certamente não morrereis. E este certamente não morrereis, Cláudio, é significativo porque vai nos reportar mais uma vez à Reforma Protestante. É verdade. Os protestantes, na verdade, conseguiram perceber que, na verdade, havia alguém que estava a dizer não morrerás quando Deus disse vais morrer se te separares de mim. Alguém que estava a proclamar que, na verdade, havia vida para além daquilo que Deus tinha dito, quando Deus diz, eu sou a única solução para a tua vida. De alguém que dizia que havia outra forma de comprar a salvação, se fosse isso através de indulgências ou outras coisas, e Jesus apresenta-se dizendo assim, fora de mim não há salvação. Compreendes, Cláudio? Esta mentira prolonga-se na linha do tempo até aos nossos dias, e é por isso que hoje Jesus sobressai nas páginas da Bíblia como sendo o único capaz de nos dar salvação e vida eterna. Amém. Eu, em jeito de conclusão, diria que o texto de 2 Coríntios 4:4 vem para dar força àquilo que eu já tinha dito, que hoje a grande batalha que temos no mundo espiritual, não é, na vida cristã, é a batalha pela mente. E diz Paulo que o Deus deste século, o inimigo, cegou as mentes desses incrédulos para que eles não vejam a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, nós estamos cegos para as realidades eternas que Jesus prometeu na sua palavra. É verdade. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade. Em outras palavras, pastor, é inútil convencer alguém a ver o que não quer. Nós precisamos de abrir primeiro os nossos olhos para podermos conduzir os outros até Cristo. Ora, está. Só assim é que este mundo será iluminado com a palavra de Deus. Sem dúvida. Só assim é que nós conseguiremos transformar a nossa vida e a vida daqueles que nos observam. Sem dúvida. Ou seja, Cláudio, o que estás a dizer agora
é absolutamente a cereja no topo do bolo de tudo isto. Porque, na verdade, a falta de conhecimento da parte daqueles que se vão perder não é porque não puderam conhecer, não é porque não puderam estudar, é porque não quiseram conhecer e não quiseram estudar. Porque muitos tiveram todas as oportunidades para conhecer a verdade, mas escolheram não crer e Satanás acabou por cegar os seus olhos. Na verdade, quando nós olhamos para a história da Igreja Cristã, a começar pela pessoa de Cristo, na verdade não há nada que de novo debaixo do sol, mais uma vez. É isso. Aqueles que condenaram Jesus à morte sabiam perfeitamente o que estavam a fazer, mas cegaram-se a si mesmos, tentando desacreditar aquilo que era evidente perante eles. E neste aspecto, eu tenho que dizer, Cláudio, tu concordas comigo, na verdade, que o estudo da profecia bíblica dá-nos provas e alicerces profundíssimos para nós sabermos que no final Cristo ganha e que Deus está ao controle de todas as coisas. É verdade. Amém. Amém. Muito bem, penso que chegámos ao final da nossa lição, não é, Cláudio? Já não temos tempo para mais, gostávamos de continuar, está a ser muito bom, não é verdade? Mas é sempre um prazer estudar contigo, meu querido, e ter este momento também para estudar com a nossa audiência. Não se esqueçam que todas as semanas palavras cruzam-se aqui neste lugar, nas palavras cruzadas. Por isso, oramos para que seja uma bênção para vós e para que sintam o desejo de se aproximar cada vez mais da palavra de Deus, para que Jesus possa fazer parte das nossas vidas. Amém.